Olá! Hoje nós vamos aprender a calcular a média de dois valores inteiros. Primeira coisa que nós vamos fazer é modificar o nome do nosso algoritmo. Algoritmo média. Lembrando sempre que devemos respeitar as regras de nomenclatura de algoritmo. Depois que dei o nome para o meu algoritmo, qual é o próximo passo? Eu vou declarar as minhas variáveis. Eu vou achar a média de dois valores inteiros. Então, N1, N2 do tipo inteiro. A média, eu vou declarar a variável média do tipo real. Por que eu vou declarar a variável média do tipo real? Porque o resultado deste cálculo pode me gerar um número com casas decimais. Então, quando eu preciso armazenar casas decimais, eu preciso de ter uma variável do tipo real. A variável de tipo inteiro, ela não consegue armazenar o número fracionado. Então, por isso que eu defini a variável média do tipo real. Definidas as variáveis e definidos os tipos das variáveis, o próximo passo eu vou colocar quais são as instruções, do programa. Primeira coisa que eu vou fazer é o comando escreva. O que faz o comando escreva? Ele coloca uma mensagem na tela para o usuário para ele saber o que ele tem que fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, digite um valor. Entre aspas duplas, que é um texto, fechei aspas, fechei parênteses, vou para o próximo comando. Qual é o próximo comando? O próximo comando é o comando leia. O que faz o comando leia? O comando leia armazena o valor digitado pelo usuário na variável que eu descrever. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o comando que o valor que o usuário digitou no teclado e eu vou armazenar na variável N1. Feito isso, próximo passo, próxima mensagem. Digite outro valor. Aspas dupla, feche parênteses, vou mais uma vez para o comando leia. O que o comando leia vai fazer? Ele vai armazenar na variável N2 o valor que o usuário vai digitar no teclado. Feita a leitura da variável N1, feita a leitura da variável N2, qual é o próximo passo? É realizar o meu cálculo. A variável média, ela vai fazer o quê? Ela vai receber sinal de menor e o tracinho, a minha variável média vai receber o valor de, abre parênteses, N1 mais N2. Por que N1 mais N2 entre parênteses? Porque primeiro eu vou realizar a soma e o resultado dessa soma eu vou dividir por quem? Vou dividir por 2, porque eu tenho dois valores. Feito isso, o cálculo da média, vou aqui mais uma vez mandar uma mensagem para o usuário. Agora com o quê? Com o resultado. O valor da média é, fecho aspas, dupla, que é um texto, vírgula, e vou colocar o nome da minha variável, que é o quê? Média. Então, ele vai me mostrar o texto, o valor da média é, e vai me mostrar o valor que está armazenado na variável média. Depois de ter digitado os comandos, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou executar o meu programa. Vou clicar aqui no executar. Quando eu clico no executar, o que ele faz? Ele verifica se todos os meus códigos estão escritos de maneira correta, se todos os meus comandos estão escritos de maneira correta. Caso apresente algum erro, o que ele vai fazer? Ele vai sinalizar nesse momento. Caso todos os comandos estejam escritos de maneira correta, ele vai simular aqui no canto direito a execução do nosso algoritmo. Então, vou clicar aqui no rodar algoritmo. Então, aqui ele não apresentou nenhum erro. Então, ele vai para a segunda parte, que é a parte do quê? Da simulação. Quando ele me mostra aqui, a minha área, da simulação da memória, aqui a variável média, como ela é uma variável do tipo real, ele já me mostra aqui, a parte inteira do número e a parte fracionada desse número, Então, a primeira mensagem que apareceu para o usuário, digite um valor. Então, vou digitar o primeiro valor, 10. Dou um Enter, ele muda aqui a variável N1 que estava 0 e põe para o valor 10. Digite outro valor, vou digitar o próximo valor, que é o valor 7. Automaticamente, o que ele faz? Ele muda a variável N2 que estava 0 para 7 e automaticamente ele já me dá o resultado do cálculo, que é a soma de N1 mais N2
dividido por 2, que aqui no caso é 8,5. Então, além da parte inteira, eu tive uma parte fracionada. Por isso que lá no início do programa eu precisei declarar minha variável média como uma variável do tipo real. E aqui ele me mostra, o valor da média é 8,5. E aí ele finaliza o nosso programa. Espero que vocês tenham conseguido entender como calcular uma média utilizando o algoritmo.